Para muitas personalidades do futebol, há uma grande diferença entre o Pep Guardiola treinador e o Pep Guardiola pessoa. Muitos jogadores, inclusive influentes, têm brigas declaradas contra o Pep, e muitos deles chegam a apontar que Guardiola é definitivamente uma pessoa ruim. O gênio por trás de tantos títulos emblemáticos parece ser uma pessoa extremamente polêmica, mas que no caso envolvendo Cole Palmer, talvez não seja necessariamente uma pessoa assim. O maior erro de Guardiola no caso Cole Palmer talvez foi não ter acreditado exatamente no garoto, que tinha potenciais projeções de ser um dos melhores jogadores do mundo. Só que Guardiola não chegou a observar isso, ou até mesmo pelas predileções a outros jogadores que estão voando como Phil Foden, acabou desperdiçando a chance de colocar Cole Palmer na titularidade absoluta dos Citizens. Vendo isso, Cole Palmer acabou tendo uma atuação de ousadia. Atuações tanto dentro como fora dos campos, mas principalmente uma atitude que mudou tudo. Talvez muitos não teriam a coragem que ele teve, mas ele estava no momento certo e na hora certa para definir o que era melhor para sua carreira. E foi a partir de um ato que, mesmo todos dizendo que se saísse da aba de Pep Guardiola tudo não daria certo, Cole Palmer acreditou no seu sonho e fez o que parecia improvável acontecer. Veja agora a volta por cima de um jogador que tá só começando a sua carreira e que tá dando muito pano pra manga nos jornais internacionais. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe a história do então patinho feio do Guardiola, que agora vem se tornar o artilheiro do campeonato inglês. O nome dele é exatamente Cole Palmer. Quem é exatamente esse jogador que briga com Erling Haaland pela artilharia da Premier League? Atacante do Chelsea, cria do clube de Manchester e que já desmentiu Guardiola, está com 20 gols no campeonato inglês, gol de pênalti contra o Everton e simplesmente contra o Everton marcou 4 gols. Simplesmente um poker para um jogador que nem centroavante é. A razão para o Chelsea ainda estar competitivo na temporada tem nome e sobrenome: Cole Palmer. O atacante é disparado o artilheiro do time na temporada 23-24 e está na liderança entre os goleadores da Premier League. Saiba melhor quem é esse jogador, sub-23 com mais contribuições para gols na elite da Europa, dispensado pelo Manchester City e que marcou 4 gols na vitória sobre o Everton. Saída do City, versões diferentes. Ele era considerado uma das maiores promessas do City, mas foi liberado. Meses depois, o técnico Pep Guardiola declarou que o atacante queria deixar o clube. Ele estaria até insatisfeito por ser preterido diante de concorrentes como Grealish e Phil Foden, por exemplo. Guardiola falou: depois de 1 ou 2 anos, ele me disse: eu não quero jogar aqui. Eu disse: Mahrez está indo embora, você tem uma chance. E ele me respondeu: não, eu quero ir embora. Eu disse: ok, pode ir. É um bom rapaz e sério, desejo-lhe tudo de bom. Só que o próprio Palmer negou essa intenção em entrevista à Sky Sports. Ele só queria sair por um empréstimo de 1 ano. O Manchester City teria dito que ou ele ficava ou era vendido. Nas palavras dele: eu nunca quis deixar o City, não era a minha exata intenção. Eu queria sair por empréstimo durante 1 ano, regressar e estar preparado para a equipe principal, mas eles disseram que eu não podia ser emprestado. O Chelsea me ligou, disse que queria ir. Palmer nasceu em Manchester e fez toda a sua formação no City até a estreia do profissional em 21-22. Acelerando a história, Palmer tem hoje 41 jogos disputados nessa primeira temporada no Chelsea. Ele marcou 24 gols e deu 15 assistências. Foi, portanto, um grande responsável direto e até indireto de 38 dos 87 gols do time inglês em 23-24, o equivalente a mais de 43%. Palmer divide o topo da artilharia da Premier League com Haaland, ex-companheiro do City, que tem ambos 20 gols. O inglês esteve em 28 jogos e o norueguês tem 26. Aliás, nenhum outro jogador deste campeonato esteve mais envolvido em gols do que o do Chelsea. Palmer também é, entre todos os jogadores sub-23 dos clubes das 5 principais ligas da Europa, aquele com mais gols e assistências em todas as competições, 38 no total. O 4º gol dele na vitória sobre o Everton foi de pênalti, uma de suas especialidades. Palmer converteu todas as 9 cobranças que teve nessa Premier League, é uma das melhores taxas de conversão da história da competição, segundo a Opta, empresa especializada em estatísticas. Palmer fez o hat-trick mais rápido da história do Chelsea, isso na Premier League, com 29 minutos. Foi também o primeiro jogador a marcar em 7 jogos consecutivos na competição em Stamford Bridge. O bom desempenho pelo Chelsea levou o atacante para a seleção da Inglaterra. Sua primeira convocação para a equipe nacional principal foi na data FIFA de novembro do ano passado. Ele jogou contra Malta e Macedônia do Norte, reserva nas 2 partidas. Mas o Palmer tem longo histórico pelas seleções de base da Inglaterra. Ele fez parte do grupo campeão da Eurocopa Sub-21 em 2023. É um dos nomes cotados para a lista do técnico Gareth Southgate para a Euro dos adultos em junho desse ano. Após mais uma grande atuação do atacante, o Chelsea permanece em 9º lugar na tabela. Na classificação do inglesão, tá apenas em 9º, agora com 47 pontos. O time perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, mas ainda está vivo na Copa da Inglaterra. Seu adversário na semifinal será justamente o Manchester City de Pep Guardiola, jogo nesse sábado.
Apesar das oscilações do Chelsea, Palmer tem realizado uma temporada bem regular. Ainda assim, o inglês só foi chamar a atenção na partida contra o Manchester United. Os Blues perdiam o clássico dentro de casa quando o atacante virou para 4-3 nos acréscimos. Nos últimos 4 jogos de Premier League, são 9 gols e 1 assistência. O jogador teve muito tempo de base no City, fazendo história, pelo menos na parte sub-20, na equipe azul da cidade, subindo ao profissional de maneira definitiva em 21. Antes de se transferir para o Chelsea, ainda na atual temporada em setembro de 23, o inglês entrou em 2 partidas decisivas pelos Citizens. Na final da Community Shield contra o Arsenal, fez o gol que levou o confronto para os pênaltis. Na sequência também jogou contra o Sevilla na Supercopa da UEFA, quando marcou o gol do empate e que também levou o confronto para os penais. O City não ofereceu resistência alguma pela permanência de Palmer, praticamente o snowband. Isso só ressalta alguns problemas estruturais que Guardiola tem com alguns jogadores, dentre eles alguns que ele não quer contar ou até mesmo que ele enfrenta a guerra de egos, como por exemplo o problema entre Zlatan Ibrahimovic e o Pep. Ex-atacante com passagens por alguns dos maiores clubes de futebol europeu, Zlatan Ibrahimovic é bastante conhecido por ter um temperamento muito forte e por ter tido problemas com Pep Guardiola nos tempos de Barça. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, o sueco havia contado que contrariou algumas recomendações do treinador catalão durante a temporada em que esteve no Camp Nou. No primeiro encontro com Pepe, ele me disse: "Lembre-se, os jogadores não chegam aqui em Ferraris, e eu apareci com a P da minha Ferrari", disse ele, que contrariou. Contratado em 2009 pelo Barça, Ibra ficou apenas um ano e ganhou o Mundial de Clubes, La Liga, Supercopa da UEFA e 2 Supercopas da Espanha. Em seguida, ele mudou-se para o Milan e falou muitas coisas em relação a Guardiola, que se tornou-se seu desafeto público. Ibra e Pepe não se batem, e isso todo mundo sabe. Aliás, as rixas de Pepe Guardiola com outros jogadores não acontecem só de hoje não. Uma bem famosa também é entre ele e Yaya Touré. O ex-meio-campista, que trabalhou com Guardiola 2 vezes, havia recém deixado o Manchester City, onde teve poucas oportunidades de jogar sob o comando do Pep. Antes disso, ele já havia se transferido do Barça quando o Pep era o treinador da equipe. Touré disse que foi tratado de forma injusta pelo treinador, revelando uma suspeita de que a causa é o fato dele ser africano. "Eu quero ser o primeiro a acabar com o mito Guardiola", disse a France Football à época. "Eu tentei entendê-lo e até perguntei a outros treinadores sobre minhas estatísticas. Quando percebi que eram tão boas ou melhores, tanto em treinos quanto em jogos, como aqueles que jogavam e eram mais jovens que eu entendi que não era uma questão física não. Eu não sei porquê, mas tenho uma impressão de que ele tinha inveja e me via como um grande rival." Na época, Touré fez apenas um jogo como titular na Premier League em sua última temporada pelo City e recebeu a braçadeira de capitão em sua penúltima partida. O meio-campista saudou sua temporada como campeão com uma despedida perfeita, mas sua partida também tinha um gosto amargo e ele culpa a Guardiola por isso. "Tenho a impressão de que Pepe faz de tudo para estragar minha última temporada, sem reconhecimento ou respeito. Ele foi cruel comigo. Você acha que ele teria sido assim com Andrés Iniesta?" Chegou a me perguntar se é por causa da minha cor de pele. Eu não sou o primeiro a questionar isso. Outros jogadores do Barcelona também o fizeram. Talvez nós africanos não somos sempre tratados da mesma maneira que outras pessoas. Quando você percebe que os problemas de Pepe sempre são com jogadores africanos, todos os lugares que ele passou, me surgem algumas dúvidas se ele avaliou. Gostaria de sair do City com a emoção que Iniesta saiu do Barça, ou como Buffon deixou a Juventus, mas o Pepe não permitiu. Ele é muito inteligente para ser pego. Nunca vai admitir isso, mas no dia em que ele encontrar uma equipe de 5 africanos, eu prometo que vou lhe mandar um bolo. Mas fora isso, o Pepe gosta de dominar e quer jogadores obedientes que beijem suas mãos. Eu não gosto desse tipo de relacionamento. Eu respeito meu treinador, mas não sou assim, finalizou. Pois é um fato que Pep Guardiola e Cole Palmer, voltando ao assunto principal, acabaram se tornando rivais. Cole Palmer ainda assim acabou tendo uma atitude que poucos teriam e teve a capacidade suficiente para enxergar uma luz no fim do túnel. Hoje é um dos jogadores mais valorizados do mundo e talvez não seria o mesmo valor se tivesse ainda no time do Pep. Mas é claro que nesse vídeo não tem a intenção de desmerecer o trabalho do Guardiola ou dizer que ele é um treinador comum. Muito pelo contrário, a história tá aí para todo mundo ver. Ele é um treinador geracional. Mas se você acha que o Palmer fez certo, vai render ainda muito na Premier League? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!